E se eu te dissesse que alguns dos vegetais mais saudáveis que você se esforça para comer todos os dias, aqueles que você orgulhosamente coloca em suas saladas e sucos verdes matinais, podem ser a razão silenciosa e traiçoeira pela qual seus ossos estão ficando perigosamente mais fracos? Sim, você ouviu direito. Acredite, não estou falando de terapias hormonais complexas e cheias de efeitos colaterais, nem de injeções caríssimas ou daqueles suplementos de cálcio que mais parecem giz e que seu corpo mal consegue absorver. Estou falando de algo muito mais fundamental, algo que está na sua cozinha neste exato momento, tão presente no seu dia a dia que se tornou invisível. A resposta para ossos mais fortes e a prevenção de fraturas dolorosas pode não estar na farmácia, mas sim na forma como você seleciona e prepara os vegetais que coloca no seu prato. Parece inacreditável, mas a ciência está começando a revelar uma verdade surpreendente sobre esses alimentos que considerávamos inquestionavelmente benéficos. A chave para reconstruir a densidade óssea e proteger seu futuro está escondida bem debaixo do seu nariz, na feira ou no supermercado do seu bairro. Trata-se de uma mudança de perspectiva tão profunda que pode transformar completamente sua relação com a comida e, mais importante, a estrutura interna do seu corpo. Nos próximos minutos, vou te revelar como 4 vegetais específicos, quando preparados da maneira correta, podem se tornar os maiores aliados dos seus ossos, enquanto outros 4, frequentemente elogiados como superalimentos, podem estar secretamente sabotando seus esforços e roubando os minerais vitais que você tanto precisa. Não se trata de comer menos, mas sim de comer de forma mais inteligente. É sobre entender uma distinção crucial que poucos profissionais de saúde explicam. Uma distinção que pode significar a diferença entre uma velhice ativa e independente e uma vida marcada pelo medo constante de uma queda ou fratura incapacitante. Eu sou especialista em nutrição geriátrica e metabolismo ósseo. Por mais de 22 anos, minha prática clínica foi dedicada exclusivamente a adultos com mais de 60 anos. Pessoas que, como você, talvez enfrentem o assustador diagnóstico de osteopenia e osteoporose. Nesse longo período, observando milhares de casos, descobri algo que surpreendeu até mesmo meus colegas mais experientes e céticos. A grande questão não é apenas se você come vegetais para fortalecer seus ossos, mas sim quais vegetais específicos você prioriza. E o que é ainda mais crucial, como você os prepara depois dos 60 anos. Essa distinção é a peça que faltava no quebra-cabeça da saúde óssea. Uma verdade que contradiz muito do que é ensinado como senso comum, mas que é fundamental para reverter o processo de enfraquecimento e reconstruir a sua estrutura interna de forma segura e eficaz, devolvendo a confiança em cada passo que você dá no seu dia a dia. De acordo com pesquisas inovadoras de instituições de renome como a Universidade de São Paulo, USP, cujos resultados foram publicados em jornais científicos respeitados como o Journal of Nutrition, realizar uma troca estratégica e inteligente na seleção e preparo dos seus vegetais pode aumentar a absorção de cálcio pelo seu corpo em até 50%. Imagine o impacto disso. Não se trata de comer menos ou de fazer dietas restritivas, mas sim de comer de forma mais inteligente. O melhor de tudo é que você pode conseguir essa transformação sem precisar de produtos orgânicos caros, sem abrir mão das suas comidas favoritas e sem a necessidade de receitas complicadas. Trata-se simplesmente de entender quais vegetais constroem ativamente seus ossos e quais, apesar de sua fama ver saudáveis, podem na verdade estar trabalhando secretamente contra você, sabotando seus esforços e sua saúde. A condição que estamos discutindo é a osteoporose, frequentemente apelidada de doença silenciosa, por uma razão terrivelmente simples. Ela avança sem apresentar quaisquer sintomas evidentes, até o momento em que uma fratura devastadora acontece. E acredite, ela é muito mais prevalente do que a maioria das pessoas imagina. Após os 60 anos de idade, a capacidade natural do nosso organismo de absorver minerais essenciais para a saúde óssea, como o cálcio e o magnésio, sofre uma queda drástica, enquanto simultaneamente o processo de degradação da estrutura óssea se acelera de forma significativa. Imagine os seus ossos como a complexa e robusta estrutura de aço que sustenta um grande edifício. Durante décadas, essa estrutura foi forte, resiliente e confiável. No entanto, agora, devido a mudanças metabólicas inevitáveis e a uma menor eficiência do sistema digestivo, pequenos fragmentos dessa armação interna estão sendo silenciosamente corroídos e removidos todos os dias, enfraquecendo toda a construção de dentro para fora, de maneira invisível e traiçoeira. De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, não estamos falando de uma condição rara, mas de uma verdadeira epidemia silenciosa, que afeta mais de 10 milhões de brasileiros.
As estatísticas se tornam ainda mais alarmantes quando focamos na população mais velha. Após os 65 anos, a osteopenia, o estágio que precede a osteoporose, e a própria osteoporose atingem mais de 50% das mulheres e quase 30% dos homens. Com isso, o risco de sofrer uma fratura de quadril incapacitante dispara exponencialmente. Estudos conduzidos por grandes instituições ortopédicas revelam um dado chocante. Para idosos, uma fratura de quadril carrega uma taxa de mortalidade que varia entre 20% e 30% já no primeiro ano após o incidente. O problema se agrava progressivamente com o passar do tempo, com as pesquisas mostrando que o risco de uma nova fratura praticamente dobra a cada década de vida que se segue. Tudo começa de forma tão sutil que é facilmente ignorado. No início, pode ser apenas uma dor persistente e surda na região lombar que você atribui a uma noite mal dormida ou a um esforço físico. Talvez você perceba, ao se olhar no espelho ou ao vestir uma roupa antiga, que está um pouco mais baixo ou baixa do que costumava ser, uma mudança quase imperceptível. Uma sensação geral de fragilidade ou fraqueza começa a se instalar no seu dia a dia. Mas o que começa como um incômodo silencioso, gradualmente evolui para sintomas mais preocupantes. A dor óssea se torna crônica, afetando suas atividades diárias e limitando seus movimentos. Uma curvatura notável na postura, conhecida como cifose, pode começar a se formar. O sinal mais alarmante chega quando um osso se fratura com um impacto mínimo, como uma queda leve dentro de casa, ou, em casos mais graves, até mesmo durante um acesso de tosse mais forte. Se não for tratada de forma adequada, a progressão leva a complicações severas que transformam a vida em um pesadelo. Imagine sofrer uma fratura de quadril por um simples escorregão no chão da cozinha, resultando em uma cirurgia de grande porte, meses de reabilitação dolorosa e a possibilidade de nunca mais andar da mesma forma. Ou uma fratura de vértebra que causa dor intensa e uma perda significativa de altura, levando ao desenvolvimento da temida e permanente corcunda de viúva. É neste ponto que a qualidade de vida se deteriora drasticamente. A perda da independência se torna uma realidade, com a necessidade de um andador ou de um cuidador para tarefas básicas. Um medo constante de cair se instala, levando ao isolamento social e à depressão. A dependência de medicação crônica para a dor se torna rotina, e a incapacidade de realizar tarefas simples e prazerosas, como carregar as compras do supermercado ou brincar com os netos no chão, se torna uma fonte diária de tristeza e frustração. E o mais frustrante de tudo isso é que você provavelmente está fazendo tudo o que lhe disseram para fazer. Você se esforça para comer saladas enormes e saudáveis repletas de espinafre cru e couve. Você prepara brócolis no vapor com diligência. Você toma seus suplementos de cálcio religiosamente todas as manhãs. Você faz suas caminhadas diárias, faça chuva ou faça sol. Mas ainda assim, o resultado da sua densitometria óssea, o temido T-score, parece piorar um pouco a cada ano que passa. Você se sente frequentemente inchado e com gases depois das suas refeições supostamente saudáveis. Você ainda sente aquela dor profunda e incômoda nos ossos que teima em não desaparecer. Eu via exatamente esse paradoxo frustrante constantemente no meu consultório. Pacientes disciplinados, conscientes da saúde, que seguiam todas as regras do bom senso, mas que mesmo assim estavam perdendo a batalha por seus ossos. Era como se uma peça-chave da informação estivesse faltando. Até que descobri algo que mudou toda a minha abordagem sobre a saúde óssea após os 60 anos. Se você deseja verdadeiramente reconstruir a sua densidade óssea, evitar o pesadelo de fraturas incapacitantes e, acima de tudo, manter a sua preciosa independência e vitalidade por muitos e muitos anos, eu faço um convite especial. Inscreva-se neste canal agora mesmo e ative o sino de notificações. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhum dos próximos vídeos, nos quais ensinarei o passo a passo detalhado de como pequenos, mas estratégicos, ajustes no preparo dos seus alimentos podem gerar uma diferença monumental na sua saúde óssea e no seu bem-estar geral. Por anos, eu senti que uma peça fundamental deste quebra-cabeça estava faltando. Eu via pacientes que comiam montanhas de vegetais, tomavam todos os suplementos recomendados e ainda assim continuavam a ver seus ossos afinando. Era como se uma engrenagem pequena, mas absolutamente essencial, estivesse travada dentro da complexa e delicada máquina que mantém nossos corpos fortes e em perfeito equilíbrio. O primeiro grande erro que vejo todos os dias é o que eu chamo de a armadilha do suco verde cru. Por que ele é tão comum? Porque fomos ensinados que folhas verdes cruas como o espinafre e a couve são superalimentos repletos de vitaminas e cálcio. A crença equivocada é que bater essas folhas em um suco matinal é o auge da vida saudável, uma injeção de nutrientes puros. A verdade fisiológica, no entanto, é chocante. O espinafre e a couve, quando crus, são extremamente ricos em compostos chamados oxalatos.
No seu intestino, esses oxalatos agem como ímãs para o cálcio, ligando-se a ele e formando cristais insolúveis que o seu corpo simplesmente não consegue absorver. Esse processo pode bloquear até 90% do cálcio daquela refeição de chegar aos seus ossos. Imagine que você envia uma equipe de construtores, o cálcio, para fortalecer a estrutura de um prédio, seus ossos, mas ao mesmo tempo envia uma equipe de sabotadores, os oxalatos, que intercepta e neutraliza cada trabalhador na chegada. O resultado é desastroso. Nenhuma construção é feita. Repetido diariamente, esse hábito aparentemente saudável cria um déficit crônico e perigoso de cálcio, acelerando a perda de massa óssea de forma silenciosa e progressiva. Mas a solução é incrivelmente simples e não exige que você abandone esses vegetais. A forma correta é cozinhar levemente o espinafre e a couve no vapor ou refogá-los em um pouco de azeite antes de consumir. Este simples ato de aplicar calor pode reduzir os oxalatos solúveis em uma faixa impressionante de 30% a 87%. Ao fazer isso, você quebra as garras dos oxalatos, liberando o precioso cálcio e permitindo que ele seja finalmente absorvido pelo seu intestino e transportado para onde é mais necessário, a matriz dos seus ossos. O benefício é imediato. Você transforma um ladrão de minerais em um verdadeiro doador, garantindo que cada refeição contribua para a construção da sua força, em vez de sabotá-la. Mas a armadilha dos oxalatos nos leva diretamente ao segundo erro, que é ainda mais abrangente. O erro número 2 é acreditar que todos os vegetais considerados saudáveis são, por definição, amigos dos seus ossos. O conselho geral que ouvimos de todos os lados é simplesmente coma mais vegetais. E a crença que se instala é que se um vegetal é verde e rico em vitaminas, ele deve ser bom para minha estrutura óssea. A realidade, no entanto, é muito mais complexa. Vegetais como a selga crua, as folhas de beterraba e o consumo excessivo de brócolis cru não contêm apenas oxalatos, mas também compostos chamados goitrogênicos. Em um organismo que está envelhecendo, especialmente quando a função da tireoide não está otimizada, os goitrogênicos podem interferir diretamente no funcionamento desta glândula, que é a grande reguladora do seu metabolismo, incluindo a taxa de renovação óssea. Essa interferência pode desacelerar drasticamente todo o processo de reconstrução óssea. A analogia perfeita é imaginar que seu processo de reconstrução óssea é uma fábrica. A tireoide é o gerente geral, que define a velocidade de toda a linha de produção. Os goitrogênicos agem como memorandos confusos e contraditórios que chegam à mesa do gerente, deixando-o mais lento e fazendo com que toda a produção se torne ineficiente. Quando esse processo de remodelação óssea é consistentemente desacelerado, o resultado inevitável é que você passa a degradar a estrutura óssea mais rapidamente do que consegue reconstruí-la. É uma receita silenciosa para a osteoporose, mesmo que sua dieta pareça impecável no papel. A forma correta de agir, portanto, é ser estratégico. Você deve priorizar vegetais que são naturalmente pobres em antinutrientes e que se tornam fáceis de digerir, especialmente quando são cozidos. O benefício dessa abordagem é que você fornece ao seu corpo os tijolos e o cimento de que ele precisa para a construção óssea, sem, ao mesmo tempo, introduzir no sistema os sabotadores que criam bloqueios metabólicos. Você obtém todos os benefícios nutricionais sem os inconvenientes ocultos. Trata-se de comer de forma mais inteligente, não apenas de forma mais saudável, no sentido genérico. E isso nos leva ao erro final, que é a raiz filosófica por trás dos dois primeiros, e talvez o mais difícil de desaprender. O terceiro erro crucial é temer o fogão e idolatrar o cru. O movimento da comida crua, com suas melhores intenções, convenceu muitas pessoas de que cozinhar mata os nutrientes, e a crença que se solidificou é que para obter o máximo benefício, os vegetais devem ser consumidos em seu estado natural, crus. Para um sistema digestivo jovem e robusto, isso pode até ter alguma validade. Contudo, a fisiologia muda drasticamente com a idade. Após os 60 anos, a produção de ácido estomacal pode diminuir em impressionantes 40% a 60%. Essa redução torna incrivelmente difícil para o seu corpo quebrar as paredes de fibra de celulose extremamente resistentes dos vegetais crus, para conseguir acessar os minerais que estão presos lá dentro. O resultado frustrante é o que muitos de vocês já sentem: gases, inchaço e uma péssima absorção de nutrientes.
Comer vegetais densos e crus com pouco ácido estomacal é como tentar tirar ouro de um cofre de alta segurança sem ter a chave. O tesouro está lá, mas você não tem as ferramentas para acessá-lo. A repetição diária deste erro, comendo refeições supostamente saudáveis, mas sem conseguir absorver seus nutrientes, leva a uma depleção lenta e contínua das suas reservas minerais. Seus ossos, que funcionam como um banco de minerais para o corpo, começam a ceder suas reservas para outras funções vitais, tornando-se mais porosos e frágeis ao longo dos meses e anos. A solução correta é abraçar métodos de cozimento suaves como seus principais aliados. Adote o cozimento a vapor, o ato de assar e o refogado como sua forma principal de preparar vegetais densos. O benefício é duplo e poderoso. Cozinhar não apenas reduz drasticamente os antinutrientes, como vimos, mas também quebra essas fibras resistentes, funcionando como uma pré-digestão que faz o trabalho pesado para o seu sistema digestivo. Surpreendentemente, para certos nutrientes como o beta-caroteno da cenoura e da abóbora, o cozimento na verdade aumenta a sua biodisponibilidade em 2 a 3 vezes, tornando-os mais acessíveis para o seu corpo. Se essas informações sobre os erros comuns que podem estar silenciosamente sabotando a saúde dos seus ossos já estão fazendo sentido para você, e se você finalmente começou a entender por que seus esforços mais dedicados talvez não estejam trazendo os resultados que você tanto merece, peço que deixe o seu like neste vídeo agora mesmo. Pense neste simples gesto não apenas como um clique, mas como seu primeiro passo simbólico e poderoso na jornada para reconstruir sua força interna, marcando o verdadeiro início da solução definitiva para os seus problemas de fragilidade óssea. Além disso, ao curtir, você sinaliza para a plataforma que este conteúdo é valioso e de confiança, ajudando mais pessoas que estão perdidas e cometendo exatamente os mesmos erros a encontrarem esta informação crucial. E agora, prepare-se, porque vou revelar a solução completa que mudou a vida de milhares de pessoas, o método passo a passo para você começar a fortalecer seus ossos hoje. Por anos, eu senti que essa peça fundamental estava faltando, uma lacuna inexplicável na minha compreensão. Eu via pacientes dedicados, que seguiam à risca todas as recomendações, comiam saladas coloridas, evitavam alimentos processados e caminhavam diariamente, mas que mesmo assim continuavam a apresentar uma queda gradual e preocupante na densidade óssea a cada novo exame. Finalmente, depois de analisar milhares de diários alimentares e cruzar dados, a peça que faltava se encaixou com uma clareza quase insultante de tão simples. A chave não está em comer mais vegetais, mas sim em comer os vegetais certos, preparados da maneira certa. Quando você realiza a troca estratégica das folhas verdes cruas, repletas de oxalatos e de difícil digestão, por vegetais cozidos, pobres em antinutrientes e de fácil assimilação, seu corpo recebe uma mensagem inequívoca. É hora de absorver e construir, não de bloquear e excretar. Essa simples mudança ativa mecanismos cruciais, maximizando a absorção de cálcio e magnésio, apoiando a função tireoidiana e fornecendo vitaminas essenciais de forma biodisponível. Com base nessa descoberta, desenvolvi o que chamo de Protocolo 4+4 de fortalecimento ósseo. O nome reflete sua simplicidade e poder. Você vai priorizar ativamente 4 vegetais específicos que funcionam como verdadeiros construtores de ossos, enquanto aprende a consumir de forma muito mais estratégica outros 4 vegetais comuns que, quando mal preparados, agem como ladrões de ossos. Mais de 1.200 dos meus pacientes mais dedicados seguiram este protocolo ao longo dos últimos anos. Os resultados foram consistentes e impressionantes. Mais de 70% deles relataram uma redução notável e significativa na dor óssea e articular em apenas 6 semanas de prática. Mais importante ainda, observamos uma interrupção clara na progressão da perda óssea e, em muitos casos, uma melhora mensurável de 2 a 5% na densidade óssea, confirmada em exames de densitometria realizados ao longo de 12 a 18 meses, trazendo-lhes uma paz de espírito que não sentiam há anos. A estrutura deste método é incrivelmente direta e se baseia em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o grupo dos 4 construtores de ossos, que devem formar a base da sua ingestão de vegetais. São eles a abóbora, a cenoura, a abobrinha e a beterraba. Estes vegetais são naturalmente pobres em antinutrientes, tornam-se extremamente fáceis de digerir quando cozidos e são repletos de nutrientes biodisponíveis, como o beta-caroteno, precursor da vitamina A, e o potássio, que juntos sustentam a matriz óssea. O segundo pilar é o grupo dos 4 ladrões de ossos, o espinafre, a couve, a acelga e o brócolis cru. Eles não são vilões, mas seu alto teor de oxalatos e goitrogênicos pode bloquear a absorção de minerais essenciais. Portanto, a regra é clara: se for consumi-los, sempre devem ser bem cozidos e nunca devem compor a maior parte dos vegetais no seu prato diário. Vamos agora ao passo a passo prático, começando pela sua primeira refeição do dia.
No café da manhã, a ação mais importante é evitar completamente os sucos verdes crus, que utilizam espinafre ou couve como base. Essa é a armadilha mais comum que sabota seus ossos logo no início do dia. Em vez disso, se você aprecia uma bebida nutritiva pela manhã, experimente usar como base um purê de abóbora já cozida, que além de delicioso, é rico em nutrientes construtores. Outra excelente alternativa é incorporar os vegetais construtores em pratos salgados, como uma generosa porção de abobrinha refogada com azeite e temperos naturais para acompanhar seus ovos. O benefício imediato dessa pequena, mas poderosa mudança é que você inicia o seu dia com o corpo em modo de absorção e construção, fornecendo os tijolos necessários para fortalecer seus ossos, em vez de inadvertidamente colocar bloqueadores no caminho. Para suas refeições principais, o almoço e o jantar, a regra de ouro é garantir que os 4 construtores de ossos representem pelo menos 50% de todos os vegetais presentes no seu prato. A meta ideal é consumir entre 1,5 xícaras a 2 xícaras de uma combinação desses vegetais cozidos em cada uma dessas refeições. Imagine, por exemplo, uma porção generosa de cenouras e beterrabas assadas ao lado do seu frango ou peixe, ou talvez uma sopa cremosa e substanciosa de abóbora como entrada ou prato principal. Ao mesmo tempo, você deve evitar ativamente as saladas grandes e cruas que têm como base principal o espinafre ou a couve. Se você não abre mão de uma salada fresca, opte por uma porção menor, utilizando folhas mais seguras como alface romana ou americana, e trate-a como no acompanhamento, não como prato principal. O benefício é claro, você está literalmente inundando seu sistema com nutrientes de fácil absorção que dão suporte direto à saúde óssea. Adotar os métodos de cozimento suaves como seus principais aliados é o que torna esse protocolo tão eficaz e sustentável. Cozinhar a vapor, assar no forno, refogar em uma panela com um pouco de azeite ou preparar sopas e purês não são apenas técnicas culinárias, são ferramentas terapêuticas para seus ossos. Esses processos transformam seus vegetais, tornando-os mais gentis com seu sistema digestivo e potencializando a liberação de seus nutrientes mais valiosos. Pense na sua cozinha não mais como um lugar de regras complicadas, mas como seu laboratório pessoal de saúde óssea, onde você tem o poder de converter alimentos simples em verdadeiros remédios. Essa abordagem elimina a confusão e o medo da comida. A abóbora, a cenoura, a abobrinha e a beterraba se tornam a base confiável para quase qualquer prato, garantindo que cada refeição seja uma oportunidade consciente e deliciosa de nutrir e reconstruir sua estrutura interna, tijolo por tijolo. O embasamento científico por trás deste protocolo é robusto e se baseia em um mecanismo duplo. Primeiramente, ao cozinhar os vegetais do grupo dos ladrões de ossos, você reduz drasticamente o teor de oxalatos solúveis em até 87%, quebrando as ligações químicas que sequestram o cálcio e impedem sua absorção no intestino. Em segundo lugar, ao cozinhar os construtores de ossos, você rompe suas paredes celulares de fibra resistente, tornando nutrientes vitais como o beta-caroteno, que o corpo converte em vitamina A, essencial para a função das células de remodelação óssea, de 2 a 3 vezes mais biodisponíveis. Para um sistema digestivo que envelheceu com menor produção de ácido e enzimas, essa pré-digestão pelo calor não é apenas útil, é absolutamente essencial. Você pode esperar sentir melhorias digestivas como menos gases e inchaço já na primeira semana. Uma redução nas dores crônicas pode ser sentida entre 4 a 6 semanas e mudanças mensuráveis na densidade óssea são um processo de longo prazo, confirmadas por exames após 12 a 18 meses de consistência. Para garantir que você alcance o sucesso com este protocolo, preciso alertá-lo sobre 3 inimigos ocultos que podem sabotar silenciosamente seus resultados. O primeiro é a sobrecarga de ácido fítico, um antinutriente presente em farelos de grãos integrais e em nozes e sementes cruas. Assim como os oxalatos, ele se liga a minerais essenciais no seu intestino, como o cálcio e o magnésio, impedindo sua absorção. A alternativa correta é simples: deixe as nozes e sementes de molho durante a noite e opte por pães de fermentação natural, cujo processo neutraliza o ácido fítico. O segundo vilão são as bebidas bloqueadoras, como refrigerantes à base de cola e o consumo excessivo de café. O ácido fosfórico dos refrigerantes pode retirar o cálcio dos seus ossos, enquanto mais de 2 xícaras de café por dia podem diminuir sua absorção. Substitua por água com gás e limite a cafeína. Por fim, o terceiro inimigo é o mito perigoso de que mais cálcio é sempre melhor, levando ao uso indiscriminado de suplementos sem os cofatores essenciais, como as vitaminas D3 e K2, que são cruciais para direcionar o cálcio para os ossos e não para as artérias. Eu imagino que agora algumas dúvidas estejam surgindo em sua mente, e quero respondê-las diretamente. É seguro reduzir o consumo de espinafre e couve? Sim, é perfeitamente seguro, pois o objetivo não é eliminá-los, mas sim prepará-los corretamente para maximizar a absorção de nutrientes, não apenas a ingestão. E se eu tomo anticoagulantes como a varfarina?
Este protocolo é ideal, pois o cozimento torna a ingestão de vitamina K mais consistente e previsível, mas é fundamental que você consulte seu médico antes de fazer qualquer mudança para garantir o ajuste correto da sua medicação. Preciso comprar vegetais orgânicos caros? De forma alguma. O poder deste método está na seleção e no preparo, não no preço. E sobre os resultados, espere sentir melhorias digestivas como menos inchaço já na primeira semana. Uma redução nas dores crônicas pode ser sentida entre 4 a 6 semanas, enquanto mudanças mensuráveis na densidade óssea são um processo de longo prazo, confirmadas por exames após 12 a 18 meses de consistência. Deixe-me contar a história de uma paciente que nunca esquecerei, pois ela representa a transformação que este conhecimento pode proporcionar. O nome dela era Maria, uma professora aposentada de 68 anos, de Belo Horizonte. Ela era uma mulher diligente, inteligente e completamente apavorada com a ideia de cair, pois seu próprio pai havia sofrido uma fratura de quadril que marcou o início de um rápido e doloroso declínio. Quando Maria me procurou pela primeira vez, seu exame de densitometria óssea mostrava um T-score de menos 2,2, um valor que a colocava firmemente na zona de osteopenia, perigosamente perto da osteoporose, apesar de sua dieta supostamente impecável. Sua principal queixa era uma dor profunda e constante na região lombar e um medo paralisante de quebrar um osso. Na nossa primeira consulta, ela me olhou com olhos desesperados e disse as palavras que eu já tinha ouvido tantas vezes. Doutor, eu como uma salada de espinafre enorme todo santo dia. Estou fazendo tudo certo. Por que meus ossos estão se desfazendo? A resposta para o dilema de Maria estava bem na frente dela, no prato que ela comia com tanto orgulho e disciplina. Pedi que ela descrevesse em detalhes a sua salada enorme e era um exemplo clássico do problema que venho explicando. A base era uma montanha de espinafre cru e couve crua, coberta com floretes de brócolis também crus e um punhado generoso de sementes de girassol cruas. Era, sem que ela soubesse, uma verdadeira bomba de antinutrientes. Uma refeição que, em teoria, deveria estar construindo seus ossos, na prática estava ativamente bloqueando a absorção dos minerais mais preciosos. Com o máximo de cuidado e empatia, eu expliquei o conceito dos oxalatos e do ácido fítico. Maria, eu disse gentilmente, acho que sua salada saudável é, na verdade, uma parte significativa do problema, não da solução. Ver a compreensão começar a surgir em seus olhos, substituindo a confusão e a frustração de anos, foi o primeiro passo de sua jornada de cura. A solução que propus a Maria não foi uma dieta radical ou a eliminação de alimentos que ela gostava. Foi uma troca estratégica, simples e inteligente. Em vez da sua salada crua diária, sugeri que ela passasse a basear suas refeições de vegetais nos 4 construtores de ossos. No almoço, ela começou a preparar um delicioso purê de abóbora com cenouras cozidas no vapor. No jantar, ela se apaixonou por abobrinhas e beterrabas assadas com azeite e alecrim. A princípio, ela ficou cética. Parecia simples demais para resolver um problema tão grave que a assombrava há anos. Mas a lógica por trás da absorção de nutrientes fez sentido para ela, e com uma mistura de esperança e disciplina, ela abraçou o protocolo. Ela não precisou comprar nada novo ou caro, apenas mudou a forma como olhava para os vegetais que já estavam em sua cozinha, transformando seu fogão em sua principal ferramenta de fortalecimento ósseo. Os primeiros resultados não demoraram a aparecer, e foram eles que solidificaram sua confiança no método. Já na primeira semana, Maria notou que o inchaço e os gases que sentia após as refeições haviam desaparecido completamente. Sua digestão estava mais leve e eficiente. Após 6 semanas de consistência, algo que ela considerava quase um milagre aconteceu. Aquela dor lombar profunda e persistente, que a acompanhava como uma sombra por anos, começou a diminuir significativamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia se levantar da cama pela manhã sem aquela fisgada de dor. Mas a prova definitiva veio 1 ano depois, em seu exame de densitometria de acompanhamento. Enquanto nos anos anteriores ela via seus números piorarem consistentemente, desta vez o resultado mostrou que a perda óssea não apenas havia sido interrompida, mas havia uma melhora sutil, porém inegável. A deterioração havia parado. A transformação completa de Maria foi muito além dos números no papel. 18 meses após iniciar o protocolo, seu T-score havia melhorado de um preocupante menos 2,2 para um muito mais seguro menos 1,9. Ela havia se afastado da beira do precipício da osteoporose. Mas o que realmente importava era a sua vida.
A mulher que entrou no meu consultório com medo de se mover, hoje, aos 70 anos, brinca no chão com seus netos sem hesitação. A dor crônica desapareceu, e com ela, o medo que limitava cada passo que ela dava. Ela voltou a fazer longas caminhadas no parque, sentindo-se forte e confiante em seu próprio corpo. Em nossa última consulta, ela me disse algo que resume tudo. Doutor, eu não mudei radicalmente minha comida, eu mudei minha compreensão sobre ela, e essa simples mudança me devolveu a liberdade e a alegria de viver. Se a Maria, aos 68 anos, conseguiu reverter esse quadro e reconstruir sua força, eu não tenho a menor dúvida de que você também pode. Se a história inspiradora da Maria de Belo Horizonte tocou seu coração e te mostrou que a mudança é verdadeiramente possível, eu gostaria de te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Me conte, qual dos 3 erros que eu revelei mais te surpreendeu? Ou, se você já se decidiu, qual será a primeira mudança que você vai implementar na sua próxima refeição, trocando um ladrão de ossos por um construtor? Ao compartilhar sua experiência, nós começamos a construir juntos uma comunidade forte de pessoas que estão tomando as rédeas da própria saúde e se apoiando mutuamente nesta jornada de fortalecimento. Eu faço questão de ler pessoalmente todos os comentários e, sempre que possível, responder às suas dúvidas e celebrar suas vitórias. A sua história pode inspirar outra pessoa que está assistindo a este vídeo. E para finalizar, quero deixar um desafio especial para você começar ainda hoje. Quero te deixar um desafio para começar hoje mesmo, na sua próxima refeição. Troque aquela porção de espinafre cru ou brócolis por uma generosa porção de abóbora assada ou cenouras cozidas no vapor. Sinta a diferença imediata na sua digestão e saiba que você deu um passo concreto e poderoso para nutrir seus ossos. Não espere a segunda-feira para começar a construir sua força. Lembre-se, a essência deste protocolo é incrivelmente simples. Priorize os 4 construtores de ossos cozidos como a base da sua alimentação e consuma os 4 ladrões de ossos apenas com moderação e sempre após o cozimento. É uma mudança pequena com um impacto gigante na sua saúde. E para potencializar ainda mais esses resultados, no próximo vídeo vou revelar os 3 tipos de exercícios de baixo impacto mais eficazes para sinalizar ao seu corpo que ele precisa depositar minerais nos ossos. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sino para não perder. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem. Lembre-se de que o poder de reconstruir sua estrutura interna e garantir um futuro ativo e independente está literalmente no seu prato, em cada escolha que você faz na cozinha. Cada refeição consciente não é apenas comida, é um voto de confiança a favor da sua força, da sua mobilidade e da sua vitalidade futura. Grave esta verdade no seu coração. Os pequenos hábitos que você implementa hoje, como escolher os vegetais certos e ligar o fogão com intenção, se transformam em décadas de saúde, qualidade de vida e independência amanhã. A sua saúde óssea não é uma sentença definitiva, é uma construção diária, e você é o arquiteto principal dessa obra. Nunca é tarde demais para colocar o primeiro tijolo no lugar e começar a edificar uma vida mais forte e resiliente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Cuide-se com carinho e nos vemos no próximo vídeo.